Ainda ontem, depois que eu almocei, e sempre é comum quando eu acabo de almoçar, principalmente aos domingos, o tradicional cochilo vespertino. Depois liguei a televisão e procurei na Netflix algum filme. E deparei-me com uma imagem emblemática de um livro que na época em 2000, por aí 2007, 2010, não me lembro ao certo, causou um grande impacto, não apenas pelo livro em si, mas causou um grande impacto por causa das ideias do seu autor. Na época, a polêmica era que se tratava de ele abraçar o universalismo. O autor chamava, me parece, que William Paul Young. O livro é A Cabana. E, enfim, a ignorância de antes não permitiu que eu lesse o livro. Acabei me desinteressando pelo fato justamente de ele abraçar, segundo alguns críticos, o universalismo. Eu me esqueci de um velho conselho de Paulo, testificado no capítulo 5 do livro de Colossenses, onde o mesmo escreveu: a tudo analisar e retede o que é bom. E o incrível é que eu assisti o filme, mas não vi nada que fosse tão reprovável assim. É claro que existem algumas coisas que são um tanto fora da realidade, mas o livro é de ficção e havia, assim, por que não dizer, uma certa licença poética. De Deus uma era uma negra, enfim. Jesus Cristo era um jovem, sem contar alguns outros pormenores que não vêm ao caso agora. O que me levou a essa questão de ter preterido a leitura do livro na época e do meu dogmaticismo, disso eu não abro mão. Tem um capítulo 7 no livro escrito por Mateus em que Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que nos leva à perdição. E a mesma coisa ele se fala ao se referir ao caminho. Ele diz: entrai pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que nos leva à perdição. E Jesus Cristo tem um outro texto também nos evangelhos, em que ele testifica-se o seguinte: aquele que quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. E o universalismo, infelizmente, a pessoa vive uma vida dissoluta, uma vida que não tão intrínseca, não tão voltada para Jesus Cristo. No entanto, Deus, no fim dos tempos, haverá de salvar a todos, até mesmo aqueles que o negaram. E eu jamais haverei de subjugar o sofrimento que houve desde o Getsemane, onde o meu mestre suou gotas de sangue. Eu sei que é meio forte o que eu vou dizer, mas assim como também já assisti tantos filmes, na época eu me lembro agora do Conde Drácula, que vivia e precisava do sangue. Já que eu estou radicalizando, eu faço uma analogia ao Conde Drácula em relação ao sangue de Jesus Cristo. Eu não vivo sem o sangue de Jesus Cristo. Ele é a vida em minha vida. É Ele que me trouxe o perdão. Existe uma outra parábola também que eu achei um tanto interessante. Inclusive tem até em um dos meus livros, chamado Síndrome das Drogas. Ou a grande realidade, não, agora nem. A grande realidade é que essa parábola não foi por mim criada. Fala-se a respeito de algumas crianças que eram cegas e chegaram no jardim zoológico para conhecer um animal. E ao depararem com um paquiderme, então levaram naquelas para que elas pudessem apalpar esse paquiderme. E cada uma saiu com um conceito diferente a respeito deles. Uma falava: oh, ele é comprido e rusgado. O outro falou: ele é fino e esguido para baixo. O outro dizia: parece mais um tronco de árvore. Isso cada um pegava em uma parte e ficava com a sua teoria a respeito do que era, já que elas não podiam ver. Tudo isso para fazer uma alusão a Deus que é tão grande. E fazer uma alusão também a uma velha máxima de... Enfim, um velho ditado que diz que todos os caminhos... Mahatma Gandhi me parece que disse essa frase, que todos os caminhos levam a Deus. Então eu, no final desse livro, no final dessa teoria ou dessa fábula escrita,
eu concluí, mas e se estas crianças tivessem sido levadas a um filhote do paquiderme? Elas teriam a noção exata. Em Colossenses capítulo 2 diz que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Mas a questão agora não é essa, a questão é de favorecer e reconhecer que sem Jesus nós somos nada. O sacrifício feito na cruz. Jesus mesmo disse algo claro, ele diz em João no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. O que com ele não ajunta se espalha, enfim. Existem tantos outros textos que fazem com que eu venha a rejeitar o universalismo, em que Deus haverá de salvar todos ao mesmo tempo. Bom, enfim. Mas indiferente a isso, indiferente às questões, já que assisti o filme e não li o livro, costuma o livro ser um pouco diferente do filme. Mas a grande realidade é que me chamou a atenção sobre algo que vai mais além da angústia e do sofrimento de alguém que guarda grandes mágoas, rancores. E infelizmente nessa questão esse livro nos dá uma grande lição. A lição de que nós devemos, acima de tudo, liberar o perdão. Porque fala sobre o perdão. Começa, melhor dizendo, termina com o perdão. De traumas que nos acontecem no decorrer de nossas vidas. E quantas vidas não estão escravizadas porque alguém lhe feriu lá atrás e hoje elas não conseguem liberar o perdão. Na verdade, o perdão, o ódio, a angústia, a revolta, os sentimentos de retaliação são tão nocivos às nossas vidas. Existe um texto escrito por Paulo que eu levo tão profundo e mudou tanto a minha vida, que está escrito em Filipenses, no capítulo 3, em que ele diz o seguinte: não que eu tenha alcançado que seja perfeito, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, buscando as coisas que estão adiante, eu prossigo pelo prêmio do alvo da soberana vocação em Deus e em Cristo Jesus. A grande realidade é que a vereda do justo, como está escrito em Provérbios capítulo 4, é como a luz da aurora, versículo 18, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. E em alguns versículos posteriores, me parece que é o 21 do capítulo 4 de Provérbios, ou 23, não me lembro agora, diz que sobre tudo o que guardares, guarde o seu coração, porque deles procedem todas as saídas. Enfim, o que tem isso a ver com o filme, o que tem isso a ver com o que estou falando? É porque quando nós colocamos os nossos corações na palma da mão desse Deus, Deus vai esquadriando, regenerando, transformando, retirando as mágoas, o rancor e tudo aquilo que nos machuca. Eu costumo afirmar também que nós somos como uma imensa e profunda lagoa. Nós olhamos uma lagoa, aqui na minha cidade existe uma lagoa tão bonita, tão conhecida, chamada Lagoa da Pampulha. Mas quando nós passamos perto dela, nós não aguentamos o mau cheiro que ela exala, de tanta porcaria que é jogado nela. Que adianta uma alma ser tão bela, mas está cheia de detritos, de dejetos no seu âmago. Por isso é necessário que haja uma drenagem, e só há um que faz essa drenagem, e quem pode fazer essa drenagem é o Espírito Santo. Para isso é necessário, aí sim, por isso é que eu amo a palavra de Deus, por isso é que eu amo os ensinamentos do Mestre querido, porque se nós não negarmos a nós mesmos, ao nosso ego que é tão frágil, assim como nós somos feridos, nós também ferimos as pessoas, nós machucamos as pessoas. Quantas vezes eu não fui vitimado por maltratos, por palavras que foram injuriosas, enfim. Quantas vezes eu não voltei para casa com a alma batida, mas enquanto eu não neguei a mim mesmo, não fiz com que meu ego caísse por terra e aceitei as verdades testificadas nas Sagradas Escrituras, renunciando a tudo e aceitando Jesus. Jesus nos torna mais incólumes às adversidades, às dificuldades. E já que eu falei no capítulo 7, iniciei quando falei, porque existe um texto tão profundo, como que está escrito que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição, entrai pelo caminho estreito, porque largo é o caminho também que conduz à perdição. E aquele que busca a Deus, que renuncia a si mesmo, começa a trilhar um novo caminho, um novo e vivo caminho cheio da graça
e da comunhão com Deus. E Deus, a miúde, vai transformando as nossas vidas, limpando as angústias, as marcas, as dores, mas para isso é imprescindível que se libere perdão, que se peça perdão, a começar por Deus. E isso o universalismo jamais conseguirá, porque o universalismo tenta fazer com que o homem chegue a Deus com a sua velha, decrépita e amaldiçoada natureza. Afinal, todos serão salvos, mesmo aqueles que nada têm a ver com Deus, que criaram seu evangelho particular ou sua filosofia particular, que muito se difere daquele que um dia deixou toda a glória que possuía, como também está testificado em Filipenses no capítulo 2, que mesmo sendo Deus, ele não se usurpou de sê-lo, e assim mesmo se humilhou, se fez de servo. Não havia essa necessidade. Foi servo, padecendo até a morte, morte de cruz. Mas é incrível que nesse capítulo fala que há, que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que nele havia. E se eu não andar inerente, submisso aos sentimentos advindos deste livro, aplicados pelo Espírito Santo, serei apenas de uma religião, seja ela relativista, seja ela universalista, seja ela qual for. Mas não serei filho e servo de Deus, porque não terei um novo nascimento. Só assim verei a Deus como uma nova criatura.